Olá, estamos de volta com o Zona de Desenvolvimento e neste quinto e último bloco nós vamos conhecer a realidade das pesquisas tecnológicas desenvolvidas em nossa região. Para isso, nós convidamos a professora Olívia, que administra uma agência de fomento dessas pesquisas em nossa região. Professora, como é que está atualmente na nossa região esse incentivo às pesquisas tecnológicas desenvolvidas por alunos, até mesmo da nossa própria região? Bem, com grande satisfação que nós dizemos que hoje o Estado do Amazonas possui a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é uma instituição que se volta para o fomento da carreira científica das pessoas que vivem no Estado do Amazonas. E nessa situação nós temos, desde a criação da Fundação, uma preocupação muito forte com os novos talentos. E os jovens aqui, então, têm muitos programas que podem se associar para desenvolver essa habilidade do campo da pesquisa, do campo do desenvolvimento tecnológico. Desde a iniciação científica júnior, que envolve alunos do ensino fundamental e médio, para participar nas escolas públicas, nos estudos de pesquisa, no desenvolvimento de produtos, de processos, colocando de fato a mão na massa, buscando uma formação mais densa, porque de fato nós precisamos de uma massa crítica cada vez mais bem estruturada, mais bem formada para enfrentar os desafios. Nós precisamos industrializar. Temos carência de engenheiros hoje no país, no estado, não é uma questão só do Amazonas, o Brasil inteiro precisa de profissionais nessa área. É a primeira vez que nós vemos no Brasil que os alunos dos cursos de engenharia foram maiores do que a quantidade de alunos do curso de direito. Então a gente está vivendo uma mudança, de paradigma nesse país, que nós precisamos estar inseridos para não perdermos o bonde da história. Então no Amazonas os jovens estão sendo incentivados a buscar esta formação. Temos um programa específico com escolas públicas para a formação de engenheiros e profissionais na área de TI. São dois campos em que existe grande carência. E o nosso estado, com o polo industrial de Manaus, tem uma necessidade premente dessa massa crítica, mas não somente para o polo. Nós temos aqui uma quantidade de riquezas muito grande que precisam ser exploradas, Novas tecnologias têm que ser desenvolvidas, novos produtos estão aí esperando para virar produtos industrializados que podem chegar ao mercado, e você, jovem que nos assiste, poderá ser o protagonista desse processo. Para isso, precisa se preocupar com a qualificação, com a formação. E você tem hoje no estado do Amazonas inúmeras chances de buscar uma bolsa, de buscar um processo de formação. A senhora falou em mudanças, isso é uma coisa muito importante para a nossa região, porque tudo ainda é recente, O fomento à pesquisa na nossa região ainda é algo muito recente, Os jovens, eles ficam na dúvida por onde começar, quem pode, por exemplo, financiar a pesquisa desses jovens. E ao longo dos anos a coisa foi mudando, claro. Eu lhe pergunto o seguinte: como é que está o posicionamento hoje da nossa região frente aos outros estados, principalmente nessa questão do fomento às pesquisas? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, apesar de jovem, como você falou, tem 10 anos de existência, mas já se posiciona entre as 6 maiores fundações de amparo à pesquisa do Brasil. Com essa postura de um governo comprometido, como o governo do Estado do Amazonas, comprometido com os investimentos, os investimentos contínuos, e principalmente com o compromisso de mudar a vida das pessoas, nós estamos preocupados em dar a essa nova geração uma forma diferente de se inserir no contexto do emprego, no contexto da produção científica. Por quê? Porque claro que um jovem que passa por um processo de formação, de iniciação científica, ele vai se comportar de maneira diferente. Dentro desse processo de formação, ele adquire habilidades, ele aguça a curiosidade, ele se coloca num processo de formação mais densa. Para te dar um exemplo, o Proengenharias trabalha com os alunos no contra-horário, os alunos de escola pública, tem a aula normal, e no contra-horário ele vai fazer atividades de lógica, porque é importante o pensamento lógico, física, matemática, língua inglesa, língua portuguesa. Para quê? De forma diferente, de forma inserida num contexto de produção, para ele entender como que ele aplica aquele conhecimento que ele estuda na escola, no seu dia a dia, na sua mudança de postura como profissional. Então, essa preocupação, essa forma que nós estamos dinamizando a formação do jovem no estado do Amazonas, é um trabalho
coordenado, né, e integrado de vários entes de governo. A Secretaria de Educação, né, que é responsável pela política educacional, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é responsável pela política, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, a FAPEAM, financiando esses processos, esses programas. Então, com isso, nós estamos tendo uma outra atmosfera, né, uma outra dinâmica. E, jovem, fiquem atentos, né, visite nossa página www.fapeam.am.gov.br e aqui você vai encontrar várias oportunidades. Fale com seu professor, né? Procure entender o que está acontecendo na sua escola. Nós temos mais de 180 escolas só na capital que estão desenvolvendo programas, né, do Ciência na Escola, por exemplo. Estamos em 22 municípios no interior com o Ciência na Escola, que é um programa que leva o desenvolvimento de projeto de pesquisa para dentro do espaço escolar. Nós temos a oficina de softwares desenvolvidas na FUCAP, que também envolve jovens. Temos o Pró-Engenharias desenvolvido hoje no Instituto de Educação, né, com o aluno da escola pública. Estamos implantando, a partir do começo desse semestre, de forma efetiva, no Centro de Educação de Tempo Integral, lá da Cidade de Deus, nós vamos estar implantando o Pró-Engenharias para aqueles alunos de lá, para desenvolver naqueles alunos a capacidade de trabalhar com a área das engenharias. Então, esse é um movimento muito positivo e que nós precisamos chamar o jovem para esse processo. O jovem hoje já gosta de tecnologia, agora precisa entender o que tem por trás desse processo tecnológico, para que você possa estar contribuindo para que nós sejamos consumidores de novas tecnologias que vão sair com certeza da sua criatividade. Ainda em relação às pesquisas, né? É claro que todas são importantes, né? Não só para eles, né, como pesquisadores, como também para a sociedade. Nesses 10 anos, quais são as principais áreas dentro da tecnologia que a senhora ressaltaria que tiveram um retorno muito significativo para a nossa região? Principalmente nas tecnologias da informação, né? As TICs, e tecnologia da informação e comunicação. O jovem, talvez por estar muito motivado por esse ambiente, né, das mídias sociais, né, todo esse movimento, a gente teve situações, por exemplo, de um projeto de pesquisa de um jovem de uma escola técnica aqui do estado, que ganhou uma competição nacional e colocou o seu produto no mercado. E ele era uma equipe jovem coordenada por um professor do ensino médio, né? A gente tem outro caso também que é muito comum, que foi uma movimentação que esse grupo de jovens fez no seu bairro, criando um jornal, né, comunitário. Temos outro caso no interior, que eles resgataram a história do município, né? Então, assim, a gente vê que as áreas que mais chamam atenção são as tecnologias da informação, comunicação. Eles gostam muito dessa questão de gerar produtos de comunicação. Eles trabalham com rádios alternativas, eles criam programas, né, midiáticos de forma bastante criativa, motivados, inclusive, eu acredito, por as mídias sociais, né? Criam vídeos, criam elementos que tem muito a ver com o cotidiano deles. E outra área também que nós estamos vendo assim que chama a atenção deles é design, sejam designs gráficos, né, para essa produção de material gráfico, ou para vestuário, né? Eles também a gente tem visto muitos projetos trabalhando essa mudança, né, essa incorporação, inclusive, da cultura amazônica no design, seja o design de ambiente ou seja joias, roupas. A gente tem visto também com bastante frequência projetos nessa área. Professora, a gente vai encerrando aqui esse bloco, né? E por que não dizer o programa? Antes da gente encerrar, novamente, dê dicas para quem quer ingressar na pesquisa científica, mas não sabe por onde começar. Comece visitando o nosso site www.fapeam.am.gov.br. O Governo do Amazonas está à disposição, colocando para você uma grande oportunidade de formação, né? Abrace essa área. A área da ciência é muito importante para a mudança de postura do nosso estado. Nós estamos aqui lhe esperando. Se você sente dúvida, não consegue achar dentro do site aquilo que você pensa em buscar, vá no nosso link Ouvidoria, é o nosso espaço de comunicação com você. Coloque sua pergunta, né? Coloque sua indagação, coloque sua dúvida e lá você receberá uma orientação de como poder acessar um programa. Mas mais que isso, se você é um estudante de escola pública, né, fale com o seu diretor, fale com o seu professor. Nós temos editais esses editais são no mínimo 2 vezes por ano, oferecendo essas oportunidades que você pode motivar teu professor a participar desse processo. Nós estamos aqui esperando que você venha nos visitar. Muito obrigada, né, por essa oportunidade e nós estamos aqui esperando por você. Obrigado. Bom, Zona de Desenvolvimento vai ficando por aqui, mas você pode continuar interagindo conosco pelos nossos canais de comunicação, que é o facebook.com/Zona de Desenvolvimento ou pelo nosso e-mail, zonadedesenvolvimento@amazonsat.com.br.
A gente fica por aqui, mas continue ligado em nossa programação. Tchau!